gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre a terceira temporada de Heartstopper. Vou dar um pouquinho da minha opinião do que eu achei dessa terceira temporada e também vou fazer o série versus livro dessa temporada em comparação com os volumes do quadrinho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, como sempre estou um pouquinho fora aí do tempo para gerar conteúdo sobre Heartstopper, porque quando esse vídeo está sendo lançado, já faz o quê? Umas 2 semanas que a série foi lançada, né? Então, infelizmente, agora os meus conteúdos nunca vão sair exatamente juntos, né? Porque, nesse caso, saiu a temporada de Heartstopper, eu consegui assistir, eu só consegui gravar o vídeo uma semana depois e ele só vai sair uma semana depois. Então, assim, infelizmente não tenho como fazer esses conteúdos saírem um pouco mais rápido. Eu até considerei não fazer, quando eu tava fazendo meu planejamento de vídeos, assim, eu sempre faço para uns 2 meses pra frente, então assim, por exemplo, nesse momento eu já tenho meus vídeos planejados até dezembro, então quando eu tava planejando ali outubro, eu já tinha colocado o vídeo de série versus livro de Heartstopper, só que depois eu pensei, cara, de repente eu não vou conseguir assistir tudo, tipo, no primeiro final de semana, de repente vai demorar, e aí o vídeo vai demorar mais ainda, não deu tempo de eu reler o volume 4 antes de eu assistir a temporada, então eu falei, cara, não vou fazer, desisti de fazer. Porém, depois de eu assistir a terceira temporada toda, eu quis fazer um vídeo pra falar sobre Heartstopper, então eu pensei, quer saber? Vai sair uma semana depois, não tem problema, porque eu quero falar sobre essa terceira temporada de Heartstopper. Na hora que eu fui fazer o roteiro, eu peguei os 2 volumes, né, que foi adaptado nessa terceira temporada, já vou falar sobre isso. E fui folheando, fui relembrando, como é quadrinho é muito mais fácil, né, então eu fui meio que relendo pra montar o roteiro aí de série versus livro. Mas enfim, gente, como eu falei, eu queria falar muito sobre essa terceira temporada, então vai sair com uma semana de atraso mesmo, fazer o que, não tem problema. Então eu vou dar então a minha opinião primeiro, né, sobre o que eu achei dessa terceira temporada, é uma opinião um pouco mais geral, assim, de repente eu falei alguma coisa com spoilers, mas na parte de série versus livro com certeza vai ter spoilers. Então assim, eu aconselho pra quem ou já viu a série, ou pra quem já leu os quadrinhos e quer saber como é que ficou a adaptação da série, enfim, então vai ter spoilers, tá? Então se você não quer spoiler de nada, não conseguiu ler, não conseguiu assistir ainda, volta nesse vídeo aqui em outro momento. Então, gente, eu vou começar comentando sobre o que eu achei dessa terceira temporada de Heartstopper. E assim, eu tava com boas expectativas pra essa terceira temporada. Primeiro porque eu amo os quadrinhos e eu amo a série. Eu acho que ela é uma adaptação incrível. Acho que em nível de adaptação mesmo é muito fiel. E tudo que é diferente, o que foi colocado a mais ou o que foi alterado, acho que faz muito sentido e fica muito bom no sentido audiovisual, né? No sentido da série em si, faz muito sentido. Então eu gosto muito dessa adaptação. E a terceira temporada, ela veio aí, eu não sabia o que ela ia adaptar, né, eu sabia que ia adaptar o volume 4, porém, quando, né, depois que eu assisti, eu vi aí que adaptou o volume 4, o volume 5 e aquela novela Este Inverno, que é uma novela que se passa no final do quarto volume, só que no quarto volume é contado por cima só pelo Nick, e nessa novela em específico, né, é contado pelo Charlie, pela Tori e pelo Oliver, que é o Natal ali que acontece no final do volume 4. Mas eu tava esperando que ia ser adaptado o volume 4. E assim, o volume 4 é meu volume favorito. É o mais pesado, é o mais triste de Heartstopper, mas eu acho que é o que mais traz elementos diferentes e traz uma carga emocional realmente muito grande. E eu acho que isso é tratado de um jeito muito bonito no quadrinho, assim, com uma delicadeza, com uma leveza, mesmo sendo um tema pesado. Então eu tava muito curiosa pra ver como que isso ia ser adaptado pra série, sabe? Então eu tava até um pouquinho preocupada, assim, eu tava um pouquinho ansiosa pra assistir, porque tem alguns livros, algumas séries e coisas do tipo que quando eu tô muito envolvida com a história, com os personagens, eu fico ansiosa, sabe? De tipo assim, ao mesmo tempo que eu quero ler pra saber o que vai acontecer, eu não quero, ou assistir, né, enfim, eu não quero porque eu tenho medo do que vai vir pela frente. Eu me sinto assim de vez em quando, e com a terceira temporada de Heartstopper foi assim. Eu tava naquela, a série lançou, acho que foi na quinta-feira, e eu só consegui começar a assistir na sexta-feira, né? Então eu tava naquela, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Tava com um leve medinho, porque eu sabia que o volume 4 ia ser retratado nessa temporada e que ia ser uma temporada aí com temas bem mais pesados, né? E realmente, gente, assim, é uma temporada um pouco mais pesada do que as demais. Porém, eu já tenho que adiantar que eu amei essa temporada. Pra mim, é a minha favorita das 3, tá? Porque eu acho que eu amo todas as temporadas de Heartstopper, como eu falei, eu acho que é uma série como um todo muito boa.
Mas eu acho que é uma série que vai evoluindo a cada temporada, sabe? Tanto os personagens quanto a história realmente vai crescendo e vai evoluindo, então realmente eu gostei bastante, assim. Eu acho que essa temporada, ela traz, junto com esses temas mais pesados, um pouco mais de maturidade pra história também. A gente vê que mesmo que na primeira e na segunda temporada já tinham alguns temas ali mais pesados sendo tratados, a vibe da série como um todo era uma vibe bem mais calma, bem mais bonitinha, aquela coisa muito fofa, muito coração quentinho quando a gente assiste. E essa terceira temporada também tem isso, mas pesando um pouquinho a mais a mão ali em alguns temas, ainda assim deixando tudo de uma forma muito bonita, muito delicada, dentro do possível, né, muito leve, mas muito bem escrita, sabe? Então, assim, eu gostei muito dessa terceira temporada, demais, demais mesmo. Os primeiros 4 episódios, gente, eu chorei em todos eles. Todos, 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 todos. E aí, assim, eu tinha assistido 2 episódios na sexta, 3 no sábado e 3 no domingo, pra conseguir assistir tudo no final de semana, né? E no sábado, quando eu fui assistir o 3 e engatei no 4. Gente, vocês não têm noção. Eu tava chorando tanto, 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 assim, ó, que no domingo, eu assisti isso de noite, né, antes de dormir. Domingo eu acordei com o olho inchado, de tanto que eu chorei assistindo, tá? Assim, eu chorei muito, muito mesmo. Tem diversas cenas que só de pensar nas cenas eu já fico com o olho cheio de lágrima, porque, assim, foram cenas muito emocionantes e muito bem feitas, sabe? E, assim, eu acho que a temporada como um todo foi muito bem atuada, sabe? Eu acho que os atores eram atores novos quando começaram, então, assim, pelo menos nenhum dos atores eu conhecia de outras produções, sem ser, tipo, alguns específicos, tipo a Olivia Colman, que fez a mãe do Nick, né? Todos os outros atores, principalmente o elenco jovem, eu nunca tinha visto em nenhuma outra produção. Então, assim, eram atores novos, poderiam até já ter feito alguma coisa, mas não eram atores conhecidos, né? Então, assim, eu acho que eles também estão crescendo e estão amadurecendo junto com a história, e dá pra ver que eles cada vez mais se sentem mais confortáveis no papel que eles estão atuando. E nessa temporada, que era uma temporada mais séria, assim, mais pesada mesmo, eu acho que eles deram super conta de trazer à vida esses personagens e esses sentimentos, sabe? Acho que o destaque fica realmente, né, pro Nick e pro Charlie, né, pro Joe e pro Kit Connor, que são, né, os atores que interpretam os dois ali, que eu acho que eles estão muito bem nessa temporada. Então, acho que tudo isso traz um a mais pra série, sabe? Porque se de repente fossem atores ruins que não estão atuando tão bem assim, talvez a gente não tivesse ficado tão ligado e tão emocionado, né? Então, assim, acho que cada um fez a sua parte, né? A gente tem um roteiro legal, a gente tem atores bons, então a gente tem tudo, trilha sonora incrível, a trilha sonora dessa temporada, gente. Tem um momento até em específico no episódio 4, que é no início, que toca uma música, que é a música Black Friday, que toca bem no início do episódio, assim. E, cara, essa música é uma música que eu tenho numa playlist minha que o Spotify criou pra mim. Então, tipo, é uma música que eu não conhecia. Então, quando eu escuto essa playlist, eu vou descobrindo várias músicas novas. E essa foi uma das músicas que nessa playlist eu simplesmente amei. Então, tipo assim, eu escutei ela já várias vezes. Eu já tava chorando no episódio. Começou a tocar essa música. Gente do céu, assim, aí abriu a porteira pra eu chorar muito mais, sabe? Então, assim, foi uma temporada muito boa mesmo. Essa primeira metade da temporada, como eu falei, focou mais no volume 4. No episódio 5, a gente ainda pega algumas coisas do volume 4, mas a gente pega também o conto Este Inverno. E aí os últimos 3 episódios focam mais no volume 5. Que o volume 5, inclusive, eu li esse ano. De todos é o meu menos favorito, porque eu acho que é o que acontece menos coisas, sabe? Assim, a gente tem umas 2, 3 coisas ali muito importantes acontecendo pra história, mas o resto não tem tanta importância. Não é que não tem tanta importância, mas, tipo assim, são coisas mais menores, sabe? Então eu acho que foi uma divisão justa eles conseguirem adaptar, né, esses volumes nesse número de episódios. Então acho que 3 episódios pra adaptar o volume 5 foi legal. Algumas coisas ficaram de fora, eu vou comentar ali na parte de série versus livro, mas eu acho que como um todo eles souberam fazer um trabalho muito bom, acho que trouxeram aí realmente, de modo que também não ficasse muito bagunçado, sabe? Porque quando eu vi que não ia ser adaptado só o volume 4, um medo meu foi isso, de tipo assim, ficar tudo muito corrido, e tipo, beleza, terminamos a parte triste, digamos assim, que é o volume 4 e já vamos pular pro próximo. Mas não, assim como nos quadrinhos, eu acho que a gente consegue ter essa transição muito boa, sabe? De tipo, ainda estão acontecendo as coisas, ainda não tá tudo maravilhoso, mas a gente tá tendo novos enredos e novas histórias pra trabalhar dentro
da história desse personagem, sabe? Então, assim, demais, gostei muito, muito, muito mesmo, assim. E, enfim, eu já tô pensando porque, assim, quando terminar a série, eu quero reassistir tudo desde o início, porque ano passado, quando lançou a segunda temporada, eu reassisti a primeira pra assistir a segunda. Esse ano não deu tempo de eu reassistir, então eu fui direto pra terceira, mas quando terminar, né, eu quero reassistir tudo do início, assim, pra acompanhar a jornada toda novamente, sabe? Inclusive, né, gente, não foi ainda renovada pra quarta temporada, mas acho muito difícil eles não renovarem, porque é uma série de muito sucesso da Netflix. E a próxima vai ser a última, né? Porque o volume 6, já no final do volume 5, já tem escrito ali que o volume 6 ia ser o último. Então, como a gente vai ter aí o último volume sendo lançado, a quarta temporada também vai ser a última, isso já foi confirmado também. Então a gente já tá tendo aí o final da jornada, né, do Nick e de Charlie, e eu já tô com saudades porque eu gosto muito desses personagens e dessa história. Mas enfim, gente, vamos então agora pra parte de série versus livro. Bom, gente, vamos então pra parte de série versus livro, né, onde eu vou então comparar a série com os quadrinhos. E eu vou começar comentando sobre alguns personagens que ou tem na série e não tem nos quadrinhos, ou vice-versa, tá? Alguns já são questões, né, diferenças desde a primeira temporada, outras entraram nessa, então eu vou comentar dessas questões gerais, e depois eu vou entrar em pontos específicos. E aí vai seguir mais ou menos uma ordem cronológica, porque eu fui montando esse roteiro conforme eu fui relendo o quadrinho. Então, assim, eu fui anotando nessa ordem conforme eu fui lendo e vendo, isso aqui tá diferente, isso aqui não tem, sabe? Então, coisas assim. Bom, eu vou começar comentando então sobre esses personagens, como eu falei. Tem alguns personagens que existem nos quadrinhos e não tem na série, e tem alguns personagens que existem na série e não tem nos quadrinhos. Dois personagens que tem nos quadrinhos e não tem na série são o Oliver, que é o irmão do Charlie e da Tori, e o Aled, que é um amigo ali do Charlie e do Tal, né, que depois faz parte ali do grupinho. Esses dois personagens, eles não foram trazidos pra série. O Oliver, né, que é o irmão mais novo ali, né, que é criança. Pelo que eu vi algumas pessoas comentarem, eles não trouxeram esse personagem porque eles acharam que ia ser um pouco complicado trazer uma criança pro set, porque crianças crescem muito rápido. Então, assim, como a história de Heartstopper, ela se passa num intervalo de tempo pequeno, digamos assim, entre uma temporada e outra, o crescimento da criança ia ficar muito evidente que passou muito mais do que deveria ter passado, sabe? Então eles acharam melhor tirar esse personagem. Porém, nessa temporada ele aparece. Ele aparece no episódio 5, que é o episódio de Natal, como o primo da Tori e do Charlie. Ele não tem uma participação muito grande, mas ele aparece ali. E lá na novela, né, do Este Inverno, ele tem um ponto de vista da história, né, de como que tá sendo aquele Natal sob o ponto de vista dele. Então a gente acaba não tendo isso na série, né, nessa temporada, mas a gente trouxe, a gente tem pelo menos, né, que eles trouxeram esse personagem só pra dar um gostinho aí pra quem gosta desse personagem nos quadrinhos. Enquanto a Led, eu acredito que, eu não pesquisei, então eu não sei se isso tem confirmado em algum lugar, mas eu acredito que seja porque o Aled, ele é protagonista de outro livro, né, e que é o Radio Silence, se eu não me engano. Então eu acredito que eles não quiseram trazer esse personagem, porque se caso esse livro for adaptado em outro momento, pra eles não terem que vincular as duas histórias e trazer os mesmos atores, sabe? Então eu acho que eles quiseram dar uma separada aí por conta disso. Não sei se é mesmo, isso é especulação minha, tá? Mas esse personagem também que existe nos quadrinhos não tem na série. E aí a gente tem dois personagens que tem na série e não tem nos quadrinhos, que é a Imogen e o Isaac, né? Os dois que fazem parte ali do grupinho do Paris Squad ali, né? Da galerinha ali do Charlie e do Nick. Os dois surgiram já na primeira temporada, né? Estão desde a primeira temporada, mas não estão nos quadrinhos, né? Então eles foram invenções aí pra série. E o Isaac até tem uma história mais ou menos parecida com a do Aled em alguns pontos ali. Mas no geral é um personagem diferente, assim, né? Ele seria mais ou menos o Aled ali, o terceiro amigo do grupo, aquela coisa toda, mas tem algumas coisas da história dele que são um pouquinho diferentes. E nessa temporada em específico, a gente teve uma personagem que não apareceu, mas que ela tem uma presença um pouco mais, não ativa, mas tipo, ela aparece em alguns momentos do volume 4 de Heartstopper, que é a mãe do Nick. Né? A mãe do Nick, ela apareceu na primeira e na segunda temporada, interpretada pela Olivia Colman, maravilhosa. Porém, nessa temporada, ela não conseguiu encaixar a agenda dela pra, né, a Olivia Colman é uma atriz extremamente renomada, eu acho que do elenco ali é a mais renomada, tá difícil de falar essa palavra. Então, com certeza, né, a agenda dela é muito mais difícil. E
presença dela nessa temporada, com certeza ela ia ter, tipo, umas 2, 3 cenas. Então, assim, provavelmente para ela valeria muito mais a pena ela focar em outros projetos do que em uma série que ela ia participar muito pouquinho. Apesar de que nas outras temporadas ela já participou muito pouquinho e ela tava lá, né? Mas dessa vez ela não conseguiu encaixar a agenda mesmo, então eu vou comentar de algumas coisas aqui que a gente tinha a presença dessa personagem em específico, mas que ela foi substituída por outros personagens. Então a gente teve a falta dela nessa temporada específica, mas ela existe na série, né? Foi só uma questão aí de agenda da atriz nessa temporada, como eu mencionei. E assim, gente, só antes de entrar mais a fundo mesmo, assim, eu tenho vários pontos aqui, mas de modo geral também, os quadrinhos, eles focam muito mais no Nick e no Charlie. Então, assim, todas as histórias paralelas dos outros personagens não existem ou existem de forma muito menor nos quadrinhos. Então, assim, a gente tem a questão da Terra abrigando ali Darcy por um tempo, que não tem nos quadrinhos, né? A gente tem outras questões ali da Elle, por exemplo, na escola de arte. Tem algumas coisas aqui que eu vou comentar. Mas assim, que não tem nos quadrinhos, eles trouxeram pra série e que eu acho muito interessante, porque eu acho que dá mais profundidade pra esses outros personagens. Porque eu acho que se só ficasse em cima do Nick e do Charlie, eu acho que na série não ia ficar tão legal, sabe? Eu acho que quadrinho é diferente, até porque quadrinho é desenhado. Então imagina o trabalho que ia ser desenhar essas outras histórias, outros personagens do tempo inteiro. Então eu entendo que o quadrinho é focado nos dois, só que na série funciona melhor quando são trazidos esses outros pontos, né? Mas enfim, gente, agora sim vamos começar então com os pontos mais específicos. Nos quadrinhos a gente tem, tanto nos quadrinhos quanto na série, né? Aliás, no início, assim, do volume 4 e da terceira temporada, a gente tem a galera ali indo pra praia. E a gente tem a cena onde o Nick e o Charlie, eles estão no mar, assim, e o Nick aproveita esse momento pra comentar com o Charlie que tá preocupado com ele, né, que considerou que de repente ele poderia estar com algum transtorno alimentar, alguma coisa assim. Só que a gente tem umas reações um pouco diferentes na série e nos quadrinhos, porque na série, quando o Charlie escuta isso, uma que ele já tá ali com a cabeça que ele tá pensando em falar eu te amo, aquela coisa toda, e quando ele escuta isso ele dá uma fechada, e ele diz que não, que tipo, o Nick tá errado, e é isso, assim, né, ele meio que encerra a conversa, ali mesmo, e enfim, fica por isso mesmo. Porém, nos quadrinhos, o Charlie também, naquele momento, queria falar eu te amo e tal, só que quando ele fala isso, ele fica um pouco decepcionado, digamos assim, que a conversa tomou esse rumo. Porém, ele questiona o Nick, né? Ah, você acha mesmo, tal? Será? E se eu tiver? Né? O que eu faço? Então, tipo, a gente tem um posicionamento um pouco diferente do Charlie, né? O Charlie na série eu acho que ele é um pouco mais na defensiva e fica um pouco mais em negação por um tempo do que nos quadrinhos, que ele já tá um pouco mais aberto, digamos assim, para considerar essa possibilidade, né? É uma pequena diferença ali mais em relação a essa reação que ele tem ali, mas a gente tem essa diferencinha aí no começo da temporada. Outra diferença que tem também é que durante a viagem do Nick, né, quando o Nick tá viajando lá com a família dele, nos quadrinhos, o Charlie, aliás, e a mãe dele brigam direto, tipo assim, a mãe dele briga muito com ele o tempo inteiro. Os dois, né, brigam ali bastante. E assim, a série até trouxe isso, só que eu acho que nos quadrinhos é muito mais, sabe? Eu acho que as brigas são mais intensas do que é mostrado na série, sabe? Na série eu acho que acabou ficando um pouco mais leve do que realmente é mostrado nos quadrinhos. E falando nas férias do Nick, né, a gente também tem algumas diferenças em relação a essas férias e algumas coisas causadas por conta da não presença da Olivia Colman, né, porque assim, nos quadrinhos o Nick vai viajar com a mãe, com o irmão, o David, que é aquela pessoa maravilhosa, sabe, gente? E vai com a tia, com o tio e com os primos, enfim, então ele vai com a família toda pra essa viagem aí. Como a Olivia Colman não pôde estar nessa temporada, essa personagem teve que ser tirada. Então, nem ela, nem o irmão do Nick vão nessa viagem. Ele acaba indo só com a tia, com o tio e com os primos. E a tia, inclusive, foi uma surpresa, porque eu não lembrava que tinha sido confirmado a Hayley Atwell. Acho que é assim que se fala o nome dela. Pra essa temporada, eu nem lembrava. Então, quando ela apareceu, eu assim, meu Deus, Agent Carter, o que você está fazendo aqui? Então, eu até me surpreendi. Assim, eu gosto muito dela, eu acho ela uma ótima atriz também. Então, eu acho que foi uma substituição boa aí, né, já que a Olivia Colman não estava, eu acho que conseguiram encaixar bem aí a Hayley dentro da história. E a Hayley acaba realmente assumindo um papel um pouco maior, porque nos quadrinhos, como eu falei, quando o Nick tá nessa viagem, a gente tem aquele momento que é retratado na série, que ele começa a ficar muito preocupado com o Charlie, né, e ele conversa com o Charlie, coisa e tal, ele fica muito, muito preocupado, e ele conversa com a mãe dele nos quadrinhos,
né, contando, falando que ele acha que o Charlie tem problemas com transtornos alimentares e que ele tá preocupado, ele não sabe o que fazer, enfim. E a mãe dele dá um monte de conselhos, né, diz que ele em si não pode resolver nada, porque ele é só um adolescente também, né, e que não é necessariamente função dele fazer alguma coisa, ele tem que estar ali do lado, ele tem que apoiar, mas que ele não tem que resolver a situação, né. Só que na série, essa situação acabou sendo um pouco mudada e quem é a pessoa que está dando esses conselhos pra ele é a tia, né? Então ela tá ali, até fizeram ela, acho que ela é psiquiatra, né? Alguma coisa assim, então pra ela ter mais um embasamento, digamos assim, no que falar pro Nick, então ela dá alguns conselhos, né? Diz pra ele como ele pode chegar pra conversar com o Charlie sobre essas questões, e, enfim. Então a gente tem um pouco de diferença aí em relação à personagem que tá participando aí dessa cena, mas assim, no todo a cena é muito parecida. É mais realmente a diferença de quem fala isso pro Nick na série e nos quadrinhos. E aí outra diferença que a gente também tem é sobre o aniversário do Nick, né, que é um pouco diferente. Na série a gente vê que vai a galera toda, eles vão lá pro zoológico, tem todo eles reunidos, e aí tem até momento de conversa do Tal com o Isaac, né, é um momento que o Isaac conta pra todo mundo que ele é assexual, então a gente tem toda uma questão ali nesse momento, só que esse momento não existe nos quadrinhos, na verdade é o aniversário do Nick, é um pouco diferente, né, e ele até esperava que o pai dele fosse lá pra jantar e coisa e tal, mas o pai dele acaba não aparecendo, então, né, o Charlie vai lá, dá o presente até é o mesmo, que ele devolve os moletons ali que ele tava roubando do Nick, e um livro ali, né, um caderno pra ele ir montando, tipo, um álbum de fotos, assim, de momentos dos dois, né. Então, essa parte é igual, mas o aniversário em si é comemorado um pouco diferente. E eu entendo, assim, porque na série eles querem colocar realmente mais a presença dos amigos. E como eu falei, aproveitaram esse momento pra desenvolver outros personagens e outros momentos. Então eu acho que é uma mudança super válida aí pra série. Aí a gente chega no episódio fatídico. Gente, se vocês estão vendo que as mudanças são mínimas, né, assim, na série. Que adaptação, né, gente? Que a gente não tem tanta mudança pra falar, olha que coisa linda. É mais alguns momentos, algumas coisas assim, sabe? Como eu falei, as histórias, os personagens coadjuvantes. Mas que maravilha, né? Se fosse todas as adaptações assim, meu Deus do céu. Mas enfim, chegamos no episódio fatídico, episódio 4. Eu acho que é o episódio que a maioria das pessoas desaba de chorar. E a gente tem algumas diferenças, assim, porque assim, uma coisa que eu achei muito legal que eles trouxeram, que foi muito parecida com os quadrinhos, foi a forma que o episódio foi contado, foi mostrado pro público. Porque assim, nos quadrinhos também tem o Nick meio que fazendo essa retrospectiva do que aconteceu. Então ele tá com o diário dele ali e ele começa a contar, que tantos meses atrás, né, o Charlie falou pros pais deles, eles marcaram a consulta ia ser pra muito mais pra frente, então a gente teve brigas nesse meio tempo, ele teve algumas recaídas, né, se sentiu mal, e depois ele resolveu ir pra clínica, então ele vai contando de forma resumida, mostrando mais ou menos o que aconteceu. A série, eu achei muito legal porque a série seguiu mais ou menos esse mesmo estilo narrativo. Então, né, a gente tem no início do episódio o Nick conversando com a Tara e falando, né, que o Charlie vai estar ali daqui a pouco, tal, que ele tá com saudade, enfim, e a Tara fala pra ele, porque você não escreve tudo isso, né, é legal escrever, botar pra fora, né, mantém o seu diário. E aí ele resolve, então, escrever enquanto o Charlie não chega, e ele vai contando, então, né, relembrando tudo que aconteceu. E eu acho que é uma maneira muito legal, realmente, de contar a história sem parecer corrido e contando o suficiente, tipo assim, pro pessoal entender, sem pesar demais a mão, mas pra gente entender o quão sério foi toda a situação, né? Então a gente tem essas duas similaridades, assim, nesse estilo de narrativa, mas dentro da história em si a gente tem algumas diferenças. Primeiro que não tem aquele presente que os amigos fazem, né, que o Nick, na série, né, o Nick pede pra galera fazer ali alguma coisa que ele ia levar pro Charlie, então eles fazem uma caixinha pra colocar, o Tal grava vários momentos e mostra o vídeo, um vídeo super bonitinho, inclusive, pra dar pro Charlie, e isso não tem na HQ, na verdade. Então eu acho que foi uma adição super legal, novamente, pra incluir esses outros personagens, desenvolver esses outros personagens, então achei bem legal. Não tem a festa de Halloween também na HQ, né? Na série a gente vê que tem essa festa de Halloween, que é na casa da Imogen, que é uma personagem que não tem nos quadrinhos, né? E tem o Nick vestido de Capitão América. Gente, eu achei ele muito bonitinho. Ele foi a cara do Steve Rogers.
Olha, uma referência aí, porque Hayley Atwell estava nessa temporada, será? Agent Carter aí? Mas eu achei ele muito bonitinho, gente. Ficou muito fofinho ele de Capitão América. E, inclusive, nessa cena da festa de Halloween, tem uma das cenas que mais me fez chorar, que é a cena do Nick chorando com o tal. Aquela cena, gente, eu achei assim, meu Deus. Enfim. É uma cena muito boa, na verdade, que mostra realmente o quanto o Nick fica afetado, né? Eu acho que uma coisa que essa temporada fez muito bem é mostrar o quanto não só a pessoa que tá passando por aquele momento sofre com tudo isso, mas o quanto outras pessoas sofrem ao ver alguém que ama passar por situações difíceis, sabe? Quando você não pode fazer mais nada pra ajudar, você se sente ali meio impotente realmente de não poder fazer muita coisa, sabe? Então eu acho que passaram muito bem esse sentimento, tanto no Nick quanto na Tori também. Eu achei muito legal ver todos esses momentos que a Tori realmente se sentiu assim, ao ver o Charlie passar por tudo isso, então maravilhoso, assim, né? Mas essa festa de Halloween em específico, né, não tem nas HQs. Esses momentos, assim, dos amigos são um pouquinho diferentes, assim, então a gente tem essa diferença e eu achei que, nesse caso, eu achei que a série tratou de uma maneira mais legal, sabe? Eu achei muito interessante ver um pouco mais dessa perspectiva de como é que todo mundo tava funcionando ali sem o Charlie e ver ali, tipo, o Tal gravando tudo pra registrar, pra mandar pra ele. Então eu gostei bastante disso. Eu acho que trouxe mais profundidade, mais momentos pra gente já acabar de chorar aí com essa temporada. E aí também, gente, na série, a série fez uma coisa que eu achei muito legal, porque ela conta, como eu falei, a perspectiva do Nick, né, resumindo esse tempo, e aí quando os dois vão se reencontrar, volta tudo e conta pela perspectiva do Charlie, né, então a gente vê tudo como aconteceu pela visão dele, né, e eu achei muito legal, muito bacana. Nos quadrinhos não tem essa, tipo, tem a perspectiva do Charlie mais ou menos, porque a perspectiva do Charlie, ela começa depois que ele volta, e aí ele relembra algumas coisas de quando ele estava na clínica, porém ele meio que resume mais os próximos, tipo, as próximas semanas, sabe? Então assim, a gente vê quando ele volta, ele fala de algumas coisas que ele lembra lá do período que ele estava na clínica, mas ele vai meio que contando dessa forma do diário aí, coisas que acontecem mais pra frente, né? Enquanto a série não, a série faz a perspectiva dele, do período que ele estava na clínica. Então eu gostei também, achei mais interessante pra série funcionar dessa maneira pra gente ver as duas perspectivas. Então eu gostei bastante, eu achei que foi uma mudança que ficou bem legal pra série. E aí no episódio 5 a gente tem a adaptação então do Este Inverno, né, que é aquela novela, como eu falei, que conta o Natal, que é o primeiro Natal depois que o Charlie volta pra casa ali da clínica, com a família do Charlie, e a gente vê que é um Natal bem complicado, porque tem parente inconveniente pra caramba, o Charlie se sente desconfortável, a Tori se sente desconfortável por ela e pelo irmão, né, e enfim, a história ela foi adaptada mais ou menos como é no livro, porque né, esse não é quadrinho, é um conto mesmo, né, uma novela, porém o Este Inverno ele é contado pela perspectiva do Charlie, pela perspectiva da Tori e pela perspectiva do Oliver. E na série a gente só tem a perspectiva do Charlie, né? A gente vê um pouquinho da Tori, mas não é nada demais, assim, não explora muito da Tori em si, então a gente vê mais realmente da perspectiva do Charlie. E bom, o Oliver, ele só tá ali só pra um fanservice, né? Então não temos a perspectiva dele também. E aí uma outra diferença foi uma cena que tá no volume 4, acho que é no volume 4, né? No volume 4, só que foi adiantada pra segunda temporada, na verdade. Então é uma cena que já aconteceu, que é o jantar de família entre a família do Charlie e do Nick, né? Que é o momento que eles juntam ali as famílias pra fazer o jantar, que aparece o pai do Nick, e basicamente a cena ela é igual no quadrinho e na série, só que foi adiantada, como eu falei, né? A gente tem esse jantar, o irmão do Nick aparece, é aquele cara babaca pra caramba, e aí o Nick acaba se estressando ali com ele e acaba revelando pro pai, então, que o Charlie é namorado dele, que não tinha falado ainda, ele ia contar nesse jantar. E a gente tem um momento incrível da Tori dando um fecho no irmão insuportável do Nick. E tudo isso foi mostrado no final da segunda temporada. Então a gente já teve toda essa cena,
só que ela foi mudada de contexto, né? Então o contexto mesmo seria nesse finalzinho aí desse volume 4, depois de tudo isso que aconteceu. Mas eu acho que até faz sentido eles terem adiantado pra não ficar muita coisa nessa temporada, sabe? Porque como eu acho que eles já iam fazer o volume 5, o Este Inverno, tudo isso, eu acho que ia ficar muita informação. Então eu acho que fez sentido eles adiantarem pra temporada passada, já foi, já passou, a cena foi igual, só foi alterada de ordem aí, eu acho que não influenciou em nada aí na questão da série. Outra diferença é sobre o aniversário do Charlie, que a gente tem tanto no HQ quanto na série, só que o jeito com que é comemorado é um pouquinho diferente, né? Porque na HQ a gente tem mais uma festinha mesmo ali do pijama, né? Então a galera vai ali pra casa do Charlie, eles conversam ali e tal, tem os momentos, mas é mais a vibe festa do pijama. Enquanto na série é mais uma festinha mesmo, assim, é só entre eles mesmo, mas é uma festinha, eles estão bebendo ali, se divertindo e tal. A gente tem um momento que tem um ataque de ansiedade aí da Terra, que é um assunto que é trazido nessa temporada que não tem nos quadrinhos, né? Essa pressão que ela tá sentindo, enfim. Mas que não tem nos quadrinhos, né? Mas realmente essa festinha, essas coisas assim na série. E outra diferença também é o presente que o Nick dá, que é os ingressos pra ver o autor que o Charlie gosta, coisa e tal, que é o Jack Maddox, eu acho que é o nome, que é interpretado pelo Jonathan Bailey, né, que é também conhecido como Anthony de Bridgerton, e foi uma cena muito legal os dois indo lá, e o Nick, tipo, meu Deus, ele é muito lindo mesmo, e os atores falando que, tipo, essa cena eles não atuaram, que realmente eles ficaram muito chocados com a beleza do Jonathan Bailey, super relacionável, realmente muito bonito ele. Mas não tem nos quadrinhos, tá, gente? Não tem esse autor, não tem esse encontro, não tem Jonathan Bailey, não tem. Tudo foi uma criação aí pra série, né? Pra criar mais esses momentos, assim. Então é uma adição aí, né? Que eu acho que ficou também legal, acho que não atrapalha nada em relação aos quadrinhos. E aí, gente, outro momento é que... Na verdade, eu vou citar dois momentos que não tem nos quadrinhos, né? Mas que foram trazidos na série, como eu falei, são de personagens coadjuvantes aí. Foi a questão da entrevista da Elle, né, porque a Elle, ela tá estudando nessa escola de arte na série, né, e ela vai dar uma entrevista sobre, porque ela começou a ficar muito famosinha ali no Instagram, ganhar muitos seguidores e quiseram fazer uma entrevista com ela. Ela vai super empolgada quando a entrevista é super desconfortável, super inconveniente, ao invés de falar da arte dela, né, e do talento dela, começam a puxar muito pra uma questão de, você é trans, então o que você acha disso, o que você acha daquilo? E ela começa a se sentir super desconfortável, assim, então é um momento bem triste, assim, pra personagem, porque ela tava muito empolgada com essa entrevista, e depois acaba gerando, né, no momento que o Tal faz aquele videozinho pra ela, e é super bonitinho, assim, o vídeo, a musiquinha, o momentinho dos dois, assim, eu acho muito bonitinho, assim, isso. E no HQ não tem nada disso, a Elle nem tá nessa escola de arte, então tem super essa diferença. E tem também a questão que a gente tem nessa temporada, Darcy se descobrindo uma pessoa não binária, que também não tem nos quadrinhos, é uma coisa da série, né? A gente tem todo o plot também, que a Darcy não tá falando mais com a mãe, que começa a morar com a avó, nada disso tem nos quadrinhos, tá, gente? A gente tem a personagem da Darcy nos quadrinhos, que não tem uma relação boa com os pais, mas pelo menos até onde eu me lembro, porque eu reli ali, mas eu posso ter perdido alguma coisa, sei lá, mas em nenhum momento ela deixa de morar com os pais pra ir morar com a avó. Né? Na verdade, até ela começa a morar com a Terra primeiro pra depois ir morar com a avó, né? Mas isso não tem nos quadrinhos, isso é coisa da série, então a gente tem toda essa descoberta dela como pessoa não binária e também, né, essa questão de morar com a avó, e enfim, tem tudo na série, não tem nos quadrinhos. E aí, puxando também uma coisa que não é explorado ainda, mas que daí ao contrário é algo que tem nos quadrinhos e que não foi levado pra série ainda, porque é algo que, pelo que eu dei uma olhada aí, vai ser trazido na próxima temporada, é sobre a sexualidade da Tori. Porque o que acontece? Nos quadrinhos, tanto nos quadrinhos quanto na série, né, a gente vê que ela conhece o Michael e eles engatam num relacionamento, mas ela nunca deixa claro, né, não coloca um rótulo ali nesse relacionamento, né? E aí, no último episódio da temporada e no final do volume 5, a gente tem um momento que o Charlie e ela estão numa roda gigante e eles estão conversando. E nesse momento que a Tori conta, primeiro ela conta que o Michael é bissexual, e que ela se descobriu assexual, né? E ela tá meio preocupada, por isso que ela começa a evitar o Michael, porque ela não quer ter essa conversa, porque ela acha que ele vai dizer que tá tudo bem, mas depois não vai tá tudo bem. Então ela tem mais ou menos essa conversa e o Charlie conversa com ela, né? Sobre isso. A gente não teve essa conversa na série. E aí eu ouvi algumas pessoas até comentando, mas vão excluir isso, vão tirar isso. E na verdade não, na verdade pelo que eu vi,
né, algumas pessoas comentando ali de roteirista, a própria Alice Oseman comentando e coisa e tal, é que eles querem trazer isso na próxima temporada, porque senão ia ficar muito corrido, muita coisa pra essa temporada, então eles preferem explorar melhor tudo isso e vão entrar mais, vão explorar mais a personagem da Tori na próxima temporada. Tanto é que no final do episódio ali, né, quando a gente tem a Tori saindo com o Michael, a gente tem o Isaac dando uma olhadinha pra ela, e, né, deu uma olhadinha de meio, acho que tô sabendo o que tá rolando aqui, então provavelmente a gente vai ter uma aproximação aí, de repente, do Isaac com a Tori, uma conversa deles na próxima temporada, então vai ser mais explorado. Então isso não foi trazido ainda, mas porque realmente ia ficar muita coisa. Gente, essa temporada já teve muita coisa, então se eles começassem a encher de outros elementos, pode ser que ficasse muito corrido e mal desenvolvido, né? Então é melhor eles tomarem o tempo que eles precisam para desenvolver isso com calma na próxima temporada. E aí tem mais duas diferencinhas aí no final do episódio e no final da HQ, né? A gente tem o Charlie se apresentando ali com a banda da Sahar, assim se fala o nome dela, agora eu esqueci, deu um branco momentâneo. Mas o que acontece, na HQ, o Charlie ele fica super nervoso, ele meio que duvida de si mesmo, assim, e fica preocupado porque o Nick, aliás, não chegou ainda, enfim, e o Tal e o Aled meio que falam pra ele, cara, esquece, você não precisa estar com o Nick o tempo todo e você é muito bom nisso, então, né, eles dão meio que uma impulsionada nele, assim, e ele toca super bem, né, e fica mais tranquilo depois disso. Só que na série eles não fizeram isso, na verdade ele fica um pouco nervoso e tal, mas em nenhum momento ele acaba, tipo, hesitando ou pensando, ai, não vou fazer isso porque o Nick não tá aqui, sabe? Então, eu achei que também foi legal pra mostrar um pouco mais de maturidade, realmente, que o Charlie tá tendo aí aos poucos em relação, né, esse relacionamento dele com o Nick, que às vezes é um pouco demais, mas a gente é adolescente é assim, então, ainda mais primeiro relacionamento e tudo mais, adolescente fica tudo assim nesse grude, né? Mas é legal pra ver que realmente ele deu uma evoluída nisso, e beleza, o Nick não tá ali, mas ele vai fazer a parte dele e é isso, e ok. Outra diferença também é bem no finalzinho, né? No final do volume 5, o Nick vai dormir, o Charlie, aliás, vai dormir na casa do Nick. Charlie vai dormir na casa do Nick, isso. E aí depois eles acabam conversando, o Charlie conta que ele foi indicado ali pra ser líder estudantil, e enfim, o Nick fica super empolgado, fala que ele tem que fazer isso mesmo, né? Enfim, dá o maior apoio. E o Nick aproveita e conta que ele vai colocar a Universidade de Leeds como a primeira opção, né? E aí o Charlie ele fica meio Leeds e tal. Não, tudo bem, né? Ele até comenta que realmente viu que o Nick não estava tão empolgado com a Universidade de Kent, que era a universidade que ele estava falando que ia colocar como primeira opção, porque era mais perto. E aí eles veem ali qualquer distância de Leeds até Truhan, né? Que é a cidade deles ali. E aí eles literalmente termina o volume com eles falando. Então a gente vai namorar à distância e eles, ok. Não termina num clima muito bonitinho, termina uma coisa meio ok. Vamos ter que enfrentar isso aí mais pra frente, né? Enquanto a série não teve essa conversa. A gente não teve nem a conversa do Charlie contando ali do líder estudantil e nem o Nick decidindo pela Universidade de Leeds. Eu acho que eles quiseram terminar a temporada mais bonitinha e não com esse clima de, ok, vamos namorar à distância, sabe? Que no volume 5 acaba com essa coisa meio, vamos pensar sobre isso. Então eu acho que eles quiseram deixar pra também deixar pra próxima temporada essa decisão do Nick. Eu acho que eles vão levar mais um tempinho aí, de repente, na série, pro Nick tomar realmente essa decisão de ir pra Leeds, né? E realmente decidir 100%, né? Pra não ficar também muito corrido. Mas enfim, gente, essas foram as diferenças, então. Óbvio que, como eu falei, tem mais questões sobre personagens coadjuvantes e tal, mas eu não vou entrar muito a fundo, porque basicamente as histórias do coadjuvantes não tem nos quadrinhos, né? Então é fácil de separar. Ficou um vídeo longo, estou falando já há bastante tempo, mas, né, como eu falei, são diferenças muito pequenas, são coisas que mudaram um detalhezinho ou outro, né, trocaram uma cena de uma temporada para outra, então, tipo, no geral, é uma adaptação muito bem feita, assim, que tem pouquíssimas mudanças grandes, realmente, mudanças impactantes pra série ou pros quadrinhos, enfim, então, assim, é uma aula de como uma adaptação deve ser feita, honestamente. Mas enfim, gente, então essa foi a minha opinião sobre a terceira temporada de Heartstopper. Esse foi o série versus livro de Heartstopper, volume 4, 5 e este inverno versus terceira temporada de Heartstopper. Como eu falei, gente, eu gostei muito dessa temporada. É a minha temporada favorita, 5 estrelas, favoritadíssima, assim.
e tô doida aí pra ser renovada logo pra quarta temporada. Eu acredito que vai demorar um pouquinho pra sair, até porque o volume 6 não tá finalizado ainda. Então, assim, dessa vez é a primeira vez que a gente vai ter que esperar, né? Mas, como a Alice Oseman está na produção da série, pode ser que já vá ser colocando alguma coisa ali, porque, né, escreve o negócio, sabe como que vai acontecer. Então, né, com certeza já tem tudo planejadinho de como vai ser encerrada a história do Nick e do Charlie. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da temporada, o que vocês acharam do vídeo. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.